Então, a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus seja para você, seja para todos que estão ouvindo a palavra. Aliás, estão ouvindo a rádio Primeira Capital e agora ouvindo o programa Expressão da Verdade. Que Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe todos nós, ricamente e abundantemente, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou em França, eu vou fazer a abertura aqui com a oração, é o Salmo 46. Salmo 46, como de costume, a gente pede a vocês que abrem a Bíblia, quem estiver acompanhando. E aí, quem não tem a Bíblia pode digitar no celular aí, Salmos 46. A fé perfeita em Deus, quer dizer, a confiança nossa em Deus. Então nós sabemos que o Senhor Jesus esclareceu, Deus é Espírito, e importa que seja adorado em Espírito e em verdade. Então, Deus está em toda parte. E aí, a gente tem que buscar Ele em primeiro lugar. Então vamos para a oração. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalado. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito a terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. E diz, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia e aleluia. E vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santo e santificado é o teu nome, Pai. O teu nome, Jesus Cristo, é poderoso. Vê a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa nossas ofensas, Pai, assim como nós perdoamos aquele que já nos ofendeu e que também já se arrependeu. E não nos deixe cair na tentação, mas livra de todo mal, porque sabemos que teu é o reino, teu é o poder. Honra e glória te pertence para todos sempre. Amém e amém e amém. Aleluia. A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Estou em França. Tem alguma recomendação, alguma palavra para falar antes? Pode falar, estou em França. A paz do Senhor, Luiz, a paz de Deus. Amém. Eu só cumprimentar a todos os nossos irmãos, nossas irmãs pela sintonia, pelo carinho de acompanhar a gente todo sábado, né, Luiz? Certo. Agradecendo tanto que o ERA, como todo o Brasil, a gente vê pessoas lá longe ouvindo nosso programa. Muito obrigado, gente. Isso é muito gratificante. Eu posso agradecer a todos vocês, porque o nosso prazer é pregar a palavra de Deus, e mais prazer ainda é saber que tem alguém escutando lá do outro lado. Porque ficar jogando palavra no ar sem ter ninguém para escutar, então para a gente não é importante. O importante é saber que tem alguém que está ouvindo. E vocês podendo estar ligando para a tua França, vai ligando aí. Mesmo o percurso, o tempo é curto, mas vai ligando. Não tem você para agradecer, dizer de qual parte da cidade está ouvindo, de qual parte do país está ouvindo. A gente fica muito grato por isso, ok? Um abraço para todos vocês e vamos à palavra de Deus. A palavra de Deus que está. Eu vou falar exatamente o que eu falei na semana passada, eu vou continuar falando o mesmo tema. O tema é o seguinte, é sobre o desconhecimento do povo de Deus por causa dos sacerdotes que não deram ouvido à palavra de Deus, não deram ouvido ao ensinamento de Deus. Então eu vou trazer para vocês aqui o livro de Deuteronômio, Velho Testamento, capítulo 6, no versículo 4 em diante, diz assim: Ouve, ó Israel, Israel é o povo de Deus,
Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Senhor. O único Senhor. Então diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. A alma é espírito. De todo o teu poder, todas as tuas forças. E o mandamento é o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E não sobra espaço para negatividade. Não sobra espaço para adorar outro Deus. Oh, vou buscar lá tem um casa espírita lá que baixa um santo lá, ele adivinha as coisas do passado, do presente, do futuro, eu vou lá. Quer dizer, Deus recomendou para não buscar outros deuses, não terás outros deuses diante de mim. Então diz aqui: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o teu poder. O que é o poder? Força, poder econômico, de tudo. Nós não pode amar o dinheiro mais do que a Deus. Nenhum filho a gente pode amar mais do que a Deus. Agora diz assim: e ao próximo a ti mesmo. Aí depois vem ao próximo. O próximo é o filho, é o pai, a mãe, é os irmãos, como a ti mesmo. Aí diz assim, versículo 7. E intimarás os teus filhos, e delas falará assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te, levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos. Então diz assim: e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Aleluia! Paramos no 9. Então, quer dizer, Deus deu o livro, os mandamentos, para os sacerdotes, para o povo de Israel. E aonde eles forem, eles têm que ensinar os seus filhos, os filhos dos seus filhos, e assim por diante, a obedecer. Mas eles se esqueceram. Ao chegar em outras terras, começaram a buscar outros deuses, adorar outros deuses, né? Fazer sacrifícios. Então, quer dizer, e Deus se irou-se. Por quê? Porque não foi isso que ele mandou, não foi isso que ele escreveu. Moisés passou 40 anos do Egito para chegar na Terra Prometida. Por que Deus passou 40 anos? A propósito, porque ele queria, nesse percurso de tempo, para Moisés dar as instruções, para Moisés escrever os livros, retratando o passado, né? Desde Adão até a eles. E ainda prevê o futuro. Então, esse livro foi escrito no percurso de 40 anos. Então, veja bem, a propósito de Deus, para depois ensinar às gerações futuras. E aonde eles for, eles seriam uma bênção. Como diz Deuteronômio 28. Deuteronômio 28, ele nos afirma assim, ó. Não vou adentrar muito nessa parte, porque o tempo é curto. A gente não pode ficar insistindo só para as pessoas entenderem. A gente traz aqui uma pequena parte. Diz assim, ó. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, todos os mandamentos que ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Quer dizer, aonde a pessoa for, tem que estar com os mandamentos. Eles têm que ter poder e autoridade para ensinar as nações e não se deixar levar pelas doutrinas, pelos ensinamentos das outras nações que não têm o conhecimento de Deus. Deus instruiu um povo para ele, para instruir os outros. Então diz assim: e em todas estas bênçãos, quer dizer,
só repetindo, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno hoje. O Senhor teu Deus te exaltará, você será maior. Será uma nação poderosa. Se exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito será o fruto do teu ventre. Bom, vamos parar. Bendito será na cidade, bendito será no campo. Aonde a pessoa vai, é feliz, é bem sucedido. Ele planta lá o seu plantio, a sua roça, então prosperará, Deus dá a chuva, porque as pessoas estão na obediência da palavra de Deus. E o que aconteceu? O povo foi esquecendo, e aí Deus foi castigando, Deus foi mandando, quer dizer, permitindo que o inimigo que vem ensinou a roubar, matar e destruir. Então era manifestado em outras nações, e aí, quer dizer, eles atacavam o povo de Israel, exatamente por causa da desobediência, e Deus permitia. Deus permitia porque o inimigo, ele recebeu o poder, senão para roubar, matar e destruir. É o que Deus falou para a serpente lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Portanto, tu houveste feito isso, maldita serás. Tu vais ser o mal. Maldito serás entre todos, sobre todas as bestas. Quer dizer, tu é o mais dos anjos. Tu é o pior. Tu vai ser o pior. Então, sobre o teu ventre, sobre maldade, da tua maldade vai andar de porco comerá. O teu poder vai ser de destruição. Quer dizer, Deus estava dando a autoridade para o inimigo exatamente destruir. Teu poder vai ser destruição. Então, e por aí afora vai. Aí o que acontece? Ele veio ensinar a roubar, matar e destruir. Mas o Senhor Jesus disse, quando Deus falou esta palavra, ele refletiu e disse, olha, o que eu estou fazendo? Ah, não pode. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua semente e a sua semente. Quer dizer, a tua semente da serpente. E a semente da mulher, que é o filho da mulher. E a semente da serpente. Serpente teria semente? Não, mas tem os anjos que ele derrubou do céu, que foi atrás dele. Não é semente dele. A semente do Satanás é a mentira. Ele inventou o dispositivo, ele inventou esse aplicativo, a mentira. Então ele fala sobre, porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Por isso que muitas vezes o céu de Deus permite que ele use de algumas artimanhas, de alguma astúcia, para levar o povo ao conhecimento da verdade. Porque as pessoas estão cegos. Bom, mas vamos voltar para o assunto da desobediência da palavra de Deus. E então o que acontece? E os sacerdotes ensinaram o povo? Não ensinou. Com o passar do tempo, esqueceram. E aí passaram a adorar outros deuses, passaram a cultuar, fazer sacrifício, e um monte de coisa, por aí afora vai. E aí vamos para o livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Após Deus se irar e permitir que o inimigo destruísse. Então diz assim, olha, versículo 6 de Oséias 4. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu, ó sacerdote, rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei para que não sejais mais sacerdote diante de mim. Visto que esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos, quer dizer, dos teus seguidores. Aí vem as religiões, e os sacerdotes lá vestidos de santo e tal, quer dizer, tudo hipócrita, não ensinando nada do que Deus mandou ensinar. E nesse percurso de tempo, Deus se irou, e aí foi onde programou mandar o seu próprio filho, a sua própria palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Foi onde, através de profecias e mais profecias, chegou até a vida de Jesus. E Jesus veio e aí pregou, ensinou, e depois ele submeteu o sacrifício, e aí foi morto, foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou no terceiro dia e apresentou para o
seus discípulos e disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide ensinar a todas as nações. Naquele tempo, foi dado o livro para ensinar aos filhos dos filhos, e aonde ele chegar seria uma bênção. E Jesus voltou a lembrar, ide a todas as nações, pregai, ensinai tudo que eu vos tenho mandado. E eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Então diz assim, ensina tudo que eu vos tenho ensinado, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando, continua ensinando. Aí diz, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê é condenado. É bom lembrar que os trapaceiros, os enrolão, os ladrões que estão para tomar o dinheiro do povo, eles só pregam batismo. Deus não está se referindo a batismo, enfiar lá numa bacia d'água, nem o batismo que os padres fazem com um pinguinho de água, nem aquele que enfia na piscina. Ele está se referindo a batizar com o Espírito Santo. O batismo que o João falou. Após mim vem aquele que eu não sou digno nem de carregar as suas alpargatas. Eu não sou digno nem de ser o seu servo. Quer dizer, em comparação de eu e dele, quer dizer, eu não chego nem aos seus pés. Esse é muito mais poderoso do que eu, e esse batiza com fogo e com o Espírito Santo. Quer dizer, é o batismo que Jesus diz, quem crê e for batizado, esse será salvo. Não é o batismo de, não, aceita Jesus e tal, aí papai, beleza, daquele lá, vem enfia lá numa piscina ou no rio, e aí agora você está salvo. Não, não é isso não. É crer na palavra, prega a palavra para ele, prega. Se ele crê na palavra, ele será salvo. Se não crê, é condenado. Porque se a pessoa crê, obedece. Se não crê, não obedece, então não tem salvação para quem não obedece. Os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Então, veja bem, o Senhor Jesus veio exatamente para ensinar as pessoas a obedecer. Mas depois, o que aconteceu? A continuação dos seus discípulos e tal, é claro que veio a perseguição e tal, muitos foram mortos também, e, quer dizer, mas ficou a narração dos livros, ficou o livro que depois os historiadores escreveram, e aí ficou para nós ensinar. Então esse livro chama-se a Bíblia Sagrada, Novo Testamento. É claro que não vai se abrir mão do velho, mas algumas palavras foi retificada. Não, mas o Senhor Jesus fala que os céus e a terra passarão, mas as palavras dele não passarão. Sim, mas não foi ele que consertou? Ele não consertou? Ele falou, olha, isso aí foi escrito por causa disso, aquilo outro. Quer dizer, ele estava reformando a palavra. Não, porque não é para trabalhar o sábado, que está escrito na lei. Não. Sim, mas o próprio Jesus, que era a própria lei, a própria palavra, ele disse assim, ó, o sábado não foi feito por causa quer dizer, o homem não foi feito por causa do sábado, o sábado foi feito por causa do homem, quer dizer, a separação das estações, dos dias, para que o homem pudesse descansar, trabalhar 6 dias e descansasse no 7º. Mas está escrito que Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Mas o Senhor Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele não retificou? Ele disse, meu pai trabalha, seus cegos. Se o meu pai trabalhasse, então aí acabou, o mundo acabava, porque o inimigo que veio ensinou a mentir, roubar, matar e destruir, ele acabava com tudo. Então, quer dizer, Deus está sempre com as potências, 24 horas por dia. Ele não dorme 1 minuto, 1 segundo. O seu exército está em todo o planeta e está em todo o universo. Então nós sabemos que está escrito, muitos leem, passa por cima, que o Satanás, ele se levantou contra Deus, que ele não era Satanás, ele era um Deus também. Ele era um Deus. Lembra que quando no dia que os filhos de Deus era o dia de adoração, de estar com Deus, de reunião, e aí está lá em Jó, disse assim, olha, e veio o dia em que os filhos de Deus vieram para adorar o Pai, e Satanás estava no meio deles, entre eles. E Satanás era o quê? O inimigo. A palavra só, inimigo chama-se Satanás, diabo, demônio, tudo é inimigo de Deus. Veio no meio dele, ele disse, de onde vens? E ele disse, de rodear a terra e passear por aí, rodear. Quer dizer, a terra já era redonda. Aí diz, não, mas o livro foi escrito, o pessoal nem sabia, não, achava que a terra era quadrada, dando os 4 cantos da terra, não. Mas a palavra já dizia assim, de rodear a terra e transitar por ela, né?
Deus falou assim, observasse o meu servo Jó, quer dizer, não é viu, você viu lá o meu servo, não, vê uma coisa, agora observar, a pessoa parou, estacionou, observou, ficou olhando ali e tal, meditando, maquinando, observasse o meu servo Jó, porque não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, quer dizer, é um homem sincero, quer dizer, temente a Deus, desviando-se do mal, né? Mas por acaso o Jó te teme a todos, você não enche de bens e tal, quer dizer, então vai lá, tira o que tem para ver se ele não vai blasfemar de ti, quer dizer. E aí ele diz assim, estende a tua mão e tira tudo o que ele tem. Quer dizer, Satanás, ele era um braço de Deus. Estende a tua mão, quer dizer, quem foi? E Deus disse, vai lá, tira tudo quanto ele tem, poupe-lhe a vida. Poupe-lhe a vida. Quer dizer, foi aonde você entende que, na verdade, o Satanás, isso aí dá para se calcular que foi antes de Adão e Eva. Então ele era um servo de Deus, mas porém já com essa missão de destruir. Vai lá, tira tudo que ele tem. Era uma espécie de juízo. Era um juízo de observar os erros dos outros, né? Observar e aí Deus mandar castigar. O que acontece? E aí é onde a gente percebe que antigamente só existia só Deus. Porque o Jó disse assim, Deus deu, Deus mesmo tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Está certo. Ele foi ensinado, ele sabia que tudo era de Deus e é de Deus. Tudo é com a permissão de Deus. O Satanás só tirou com a permissão de Deus. E o Satanás só está aí destruindo a terra porque está cumprindo a palavra de Deus. Ele diz assim, ó, sobre o teu ventre andará, pó comerá todos os dias da tua vida. O teu poder vai ser de destruição. Então ele tem prazer de destruir. Sobre essas bombas que estão aí destruindo outro país, derrubando prédio, família. Quer dizer, é o poder de Satanás, não é o poder de Deus. Não, é porque o povo de Israel é um povo de Deus, escolhido de Deus, então... Não, todos eles vêm da linhagem de Abraão. Vêm da linhagem de Abraão. O que acontece é que o Satanás entrou no coração deles. E antigamente não se sabia disso, mas Jesus veio para esclarecer. Mas o povo de Israel não quis saber, não quiser dar ouvido. E o Senhor Jesus disse, olha, ó Jerusalém, 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 que mata os profetas e apredeja os que te são enviados. Quisera eu salvar os teus filhos como uma galinha junto os pintinhos debaixo das asas, mas tu não quiseste me dar ouvido. Eis que a tua casa vai ficar deserta, porque não me verás mais até o dia que diga, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Então quem é que está destruindo? É o poder satânico. Olha, quando se diz, não, Satanás levou após si uma terça parte dos anjos. E essa parte dos anjos estão fazendo o quê? São os demônios. Eles têm poder. Eles têm poder para... Olha, lembra quando Deus diz, vai lá, tira tudo quanto é que ele... Tudo quanto o Jó tem. E aí, pau para a vida. Quer dizer, ele atacou com fogo, ele atacou com temporal de chuva, com ventania. E aí derrubou os casarão e tal, matou os filhos de Jó. Quer dizer, ele tem poder sobre tempestade, sobre enchente e tudo. Ele está, porque o poder dele é destruir. E muitas vezes permitido por Deus, porque o povo vacila, porque o povo são desobedientes. Então aí está. Mas voltamos aqui ao que diz Oséias. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento, porque tu, ó sacerdotes, rejeitaste o conhecimento, não deste o conhecimento. Eu também te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Oséias 4:6. Então diz assim, não seja sacerdote diante de mim, visto que esqueceste do teu Deus, da sua lei, também eu me esquecerei dos teus filhos. Versículo 7. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Oh, glória! A sua honra em vergonha. E como é que as pessoas têm vergonha? É quando se esclarece a verdade. Aí eles ficam, não, isso aqui, não, você não pode ler isso aí. Aí quando, na igreja romana, era proibido se ler a Bíblia Sagrada, não se lia. E quando alguém tomava conhecimento, eles detonavam. Não pode ter conhecimento, não. A Bíblia é um livro sagrado para estar lá fechado, não é para se ler.
E aí inventaram um monte de outras coisas, depois que o Martinho Lutero quebrou o cerco, que aí se esclareceu tudo, mas aí, falta de entendimento, as pessoas ficaram só no batismo. Não, porque batizar criança, Deus mandou batizar adulto, não foi criança, tá certo, batizar adulto, mas depois de ensinar. Mas no livro de Deuteronômio 6,7 mandou ensinar os filhos dos teus filhos e assim por diante. Então aí está. Eu vou até encerrar por aí, porque o tempo, quando a gente pensa que não já passou, ultrapassou, e eu vou só trazer para vocês os Salmo 82. 82, que o povo tendo o conhecimento de Deus, mas aí ele se corrompe, não faz nada do que Deus manda fazer. Então os Salmos 82 é assim: Deus está na congregação dos poderosos, o poder, a virtude. Julga no meio dos deuses. Quem é os deuses? São os sacerdotes. Os deuses são os sacerdotes, são deuses. O homem é Deus. Por isso que eles blasfemavam de Jesus, dizendo, tu te faz semelhante a Deus, quer dizer, então diz que é filho de Deus, semelhante. E Jesus disse, eu disse, sou Deus. Não está escrito. E como é que eu sou Deus? Então, Deus está na congregação dos santos. Até quando julgareis injustamente? E respeitarei a aparência das pessoas, dos ímpios? Defendei o pobre e o órfão. Fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem. Andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse, vocês são deuses? Vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homem, morrereis. E caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti pertence todas as nações. Aleluia e aleluia. Então aí está. Muitos dizem, não, mas que ninguém pode julgar, só quem pode julgar é Deus. Ô hipócrita, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós e ensinou tudo. Jesus diz assim, se alguém ouvir o meu ensinamento, não crê, eu não julgo porque eu não vim para julgar, porque eu não vim para condenar ninguém. Agora, no juízo final, quer dizer, as palavras que eu vos digo há de julgar nos últimos tempos, né? Quer dizer, hoje, a palavra está aí no livro para ser julgado, para julgar os errados, os ímpios. Então, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, a paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Então, em França, encerramos. Amém. Agradecer mais uma vez aí nosso convite e se Deus quiser, no próximo sábado, nós estamos aqui com fé em Deus com mais um programa de Deusão da Verdade, né? Ah, sim, se Deus quiser. Então, encerrando com o livro de Salmos 40, você pode fazer esse salmo com fé. Não fica fazendo só como os romanos fazem, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, veloz. Pai nosso que está no céu, santificado. Quer dizer, sem um mínimo de atenção, sem concentração. Tem que meditar nas palavras que fala. Então, quer dizer, nós temos que ter poder na palavra, porque nós somos filhos de Deus, e ele diz, façamos o homem, a nossa semelhança, a nossa imagem. Quer dizer, nós somos semelhantes a Deus. Então nós temos que amarrar a boca no momento certo, mas quando falar aquilo que a gente já meditou, e falar com poder, com autoridade. Então, livra-me, Senhor. Eu falo assim como uma pessoa unitária, mas podemos falar como no plural. Livra-nos, Senhor, do homem mau. Guarda-nos do homem violento, os quais pensam mal no coração, continuamente eles se ajuntam para a guerra. Aguçam-se as línguas como da serpente, e o veneno das víboras está debaixo dos seus lábios. Guarda-me, Senhor, das mãos do ímpio. Guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos, os soberbos armaram laços e cordas.
Estenderam a rede, abriram o caminho e armaram laços corrediços, mas são eles que caem. Eu disse ao Senhor, tu és meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor, Senhor Deus, fortaleza da minha salvação. Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Não cumpra, Senhor, ímpio, seu desejo, não deixe por diante os maus propósitos, porque não se exaltem. Quantos que cercando levantam a cabeça contra mim, ou levanta a cabeça contra nós, levanta a cabeça contra essa pessoa que está orando comigo, com essa pessoa que vai orar depois. Então, cubra a maldade dos seus lábios, caiam sobre eles brasas e brasas vivas, seja lançado no fogo e em covas profundas, para que não torne a levantar. Está escrito que o mundo vai se acabar com fogo, e o fogo já está sendo lançado. Então, seja lançado no fogo e em covas profundas, para que não torne a levantar. Não terá firmeza na terra o homem de mau língua. O mal perseguirá o homem violento até que seja desterrado. Eu sei que o Senhor sustentará a causa do oprimido, os direitos dos necessitados. Assim os justos louvarão o teu nome, e os retos habitarão na tua presença, dando glórias a Deus. Aleluia, e aleluia, e aleluia. Agora a oração que Jesus nos ensinou, com fé. Pai nosso que estás no céu, santo e santificado seja o teu nome, Pai. Nome poderoso, Jesus. Jesus Cristo, poderoso. Então, santificado é o teu nome. Vê a nós o teu reino, o reino do teu nome. Em nome de Jesus se dobrarão todos os joelhos que estão no céu e na terra, debaixo da terra. Toda a língua de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Foi Deus que exaltou esse nome que está em Filipenses, capítulo 2, versículo 10. E toda a língua de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. O pão nosso, que é a palavra, a virtude da palavra, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa a nossa ofensa, Pai. Assim como nós perdoamos aquele que já nos ofendeu, mas que também já se arrependeu. E não nos deixe cair na tentação. Não nos induz à tentação, mas livre de todo mal, porque sabemos que teu é o reino. Teu é o poder. Honra e glória te pertence para todos sempre. Amém e amém e amém. A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Que Deus possa estar ouvindo a oração de cada um que está orando comigo nesse momento. Você que vai orar depois que eu ouvir esse vídeo. Que Deus possa estar ouvindo a sua oração, as tuas petições. Eu falo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém? A paz a todos. Paz, Senhor Jesus, seja com você, estou em França. A paz do Senhor Luiz. E lembrando que a gente convida os ouvintes para visitar o canal Isso é Pura Verdade. Ah, sim. Se tem mais a palavra de Deus lá aí, os louvores, vai ter também vídeos. Tem muitos vídeos. Tem muitos vídeos para vocês aprenderem. Aprender mais. E a gente vai, cada vez que estiver no ar, você vai ser notificado para ouvir o programa ao vivo ou mais vídeo que for lançado, ok? Um abraço a todos. Um abraço, Luiz. A paz do Senhor Luiz. Boa noite e amanhã você participa do programa Frequência do Vídeo, amanhã, se Deus quiser. Se Deus quiser, e Deus quer. Amém. Amém, Luiz. Boa noite, Luiz. Um abraço, fique com Deus. Assim, perdão com o programa Expressão da Verdade. A paz.